Saúde, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou uma resolução que torna mais rígido o processo de prescrição do Zolpidem, que é o medicamento indicado para o tratamento da insônia. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, quais são as consequências para quem usa esse medicamento de forma inapropriada? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Renata, e esse maior rigor, né, para a compra desse remédio, né, para que as pessoas possam ter acesso, ele vai começar a valer a partir de agosto, do dia 1º de agosto. É um medicamento que não deve ser tomado de forma indiscriminada, né, precisa de prescrição médica e também não é indicado para todo mundo, né? Claro, é importante levar em consideração caso a caso, de acordo com o que o seu médico vai orientar. A gente vai entender melhor essa situação aqui com o Dr. Carlos Henrique Leonel, que é médico de família com foco em saúde mental. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Então, o que é que vai mudar a partir de agosto e como é atualmente, né, a prescrição do Zolpidem? Bom dia, Patriota. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. O que vai mudar a partir de agora é o tipo de receita que a gente vai prescrever o Zolpidem, essa medicação. Atualmente ela é prescrita no que a gente chama de receita branca em 2 vias, que é a receita tipo C. A partir de agosto ela vai ser prescrita somente na receita azul. Normalmente a gente chama de aquela receita azul, que é a receita tipo B. E essa receita azul ela tem uma numeração em cada folha. E o profissional de saúde ou instituição de saúde, para que ele tenha essa receita, ele faz um registro. Então, sabe-se exatamente quem foi o responsável por pegar aquele número e distribuir aquela receita, ainda que não seja a pessoa exata que vai prescrever o medicamento. É um medicamento indicado para tratamentos pontuais de insônia, não é isso? Exatamente. É um medicamento que tem uma indicação para insônia do tipo inicial, que é aquela insônia de que você não consegue, tem dificuldade de iniciar o sono, de começar a pegar no sono. Para quem é indicado o Zolpidem? Para essas pessoas que têm essa dificuldade de começar o sono, porém, a gente tem também algumas contraindicações. Por exemplo, idosos devem evitar completamente o uso dessas substâncias, porque aumenta o risco de queda, aumenta a lentificação de pensamentos, aumenta a chance de desenvolvimento de demência farmacológica e, além disso, pessoas que têm um histórico de abuso de substâncias, qualquer que seja, devem evitar ao máximo esse tipo de substância, o Zolpidem. Ô doutor, quais os riscos de tomar por conta própria, né? Tem o acesso ao medicamento e acaba se automedicando. Isso pode trazer riscos para a saúde. Sim, a automedicação no geral pode trazer muitos riscos. Como, por exemplo, a gente não sabe qual vai ser a interação que essa medicação vai ter com alimentos que você toma, por exemplo, que você use, ou com algum outro medicamento que você esteja usando. Ou ainda se você tem alguma condição de saúde que contraindique o uso do medicamento, e o Zolpidem tem todas essas questões. Ele é uma medicação que tem interação com vários outros medicamentos e pode causar males que a pessoa que se automedica não tem ideia de que pode acontecer. É um medicamento que tem efeitos colaterais, doutor? Sim, um dos efeitos colaterais é, por exemplo, o sonambulismo. Outro efeito colateral é alucinações visuais, auditivas. Num caso mais grave, também pode causar algum delírio persecutório, por exemplo. E também existe um efeito colateral específico que a gente chama de amnésia anterógrada, que é depois que você toma um remédio e esse remédio começa a fazer efeito, você não lembra do que fez dali para frente. E se vocês procurarem nas redes sociais, na internet, vocês vão achar muitos relatos de pessoas que tomaram o remédio, elas tiveram esses sintomas e simplesmente não lembram de nada disso. Qual a forma correta, né, de tomar o Zolpidem? A forma correta é, primeiro, se foi prescrito, se está sendo acompanhado por um médico que vai se responsabilizar, inclusive, sobre os efeitos colaterais que pode causar na pessoa e sobre um estudo a respeito de se é indicado ou não para aquela pessoa. Em segundo lugar,
se toma esse remédio exatamente na hora que vai deitar para dormir e com o estômago vazio, porque os alimentos diminuem a absorção e, consequentemente, diminuem o efeito do medicamento. E já é para ser tomado quando for dormir, para que se evite esses efeitos colaterais que podem colocar em risco não a sua integridade física, na maior parte das vezes, mas até a sua integridade moral, porque você vai fazer coisas que você não lembra. Complicado, né? Ô, doutor, a insônia, a gente sabe, é um problema que afeta muita gente, né, atualmente. O Zolpidem, ele vai ser indicado para todos os casos ou vai depender de caso a caso, vai depender de uma avaliação mais minuciosa do médico? Não vai ser para todos os casos. Precisa de uma avaliação bem minuciosa para a gente saber para qual pessoa está sendo prescrito, como isso vai ser acompanhado e por quanto tempo. Não é porque eu tenho uma insônia inicial, então esse remédio é para mim e eu posso fazer uso dele para o resto da vida. Não, porque essa medicação causa tolerância, que é o ponto crucial para a gente dizer que uma substância causa dependência química. Então, se você tem medo de ficar dependente de remédios, não use Zolpidem. Não use por conta própria, a menos que você esteja sendo acompanhado para que haja um início e um fim programado do uso desse remédio. Tomando o remédio direitinho, seguindo as orientações do médico, é um medicamento seguro? No geral, sim, apesar de ter tantas contraindicações, e na minha prática eu prefiro ficar sem ele, na maior parte das vezes. Eu prescrevo somente em casos muito específicos para evitar todos esses possíveis efeitos colaterais que são tão perigosos. Essa alteração, né, no acesso ao medicamento, mais rigor, tende a dificultar, né, com que as pessoas consigam assim com tanta facilidade o medicamento? Sim, essa nova modo de prescrição, eu espero que realmente dificulte esse acesso ao medicamento e, consequentemente, a gente deixe a nossa população mais segura de si mesma, porque o uso indiscriminado do remédio também é parte das escolhas pessoais, porque infelizmente a gente sabe que existem farmácias que vendem essa medicação sem receita médica, apesar de hoje ela já ser necessário a receita para que seja vendido esse remédio. Muito bem, obrigado pela conversa aqui com a gente, Dr. Carlos Henrique Leonel, médico de família com foco em saúde mental, conversando com a gente, né, Renata, sobre o Zolpidem a partir de 1º de agosto, né, vai ter um maior rigor para a prescrição, para a venda desse medicamento. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 9h55, WhatsApp